Tu já parou para pensar que de repente o problema de alimentação do teu filho não está em tirar comida, mas tirar ele do sofá? Muitas vezes a gente pensa que a solução de uma vida saudável está em restringir comida. Mas será que a gente não está precisando colocar mais movimento? Com esse vídeo aqui eu quero te propor formas práticas com meu exemplo de vida, com as coisas que eu venho acompanhando, os meus estudos, para que você tire a sua criança da zona de conforto. Sim, é muito desafiador, mas é isso que você tem que fazer. Para fazer isso, eu vou falar um pouquinho da minha própria história, e assim eu entro no método 1, afeto, para falar sobre como eu percebo a minha própria infância e como eu fui transformando isso, e até o resgate da minha infância me ajudou bastante a ter um condicionamento físico hoje, aos 45 anos, com a melhor forma física que eu já tive na minha vida inteira. E isso veio trazendo aqui essa reflexão, porque ontem eu vi e acompanhei duas mães que eu não conheço. Eu cheguei num lugar e elas estavam ali, elas estavam conversando, falando sobre o desafio agora de implementar uma regra de alimentação para os filhos. Porque uma delas estava dizendo para a outra que o seu filho estava com uma pré-obesidade, ou seja, seus índices de glicose estavam muito altos para o parâmetro daquela criança. E isso é um problema que não assola apenas ela, mas a maioria das pessoas da classe média para cima. Por quê? Crianças hoje não se mexem. Então, eu vou trazer aqui uma reflexão sobre essa questão. Nós fomos acostumados, eu mesmo falo por mim, eu era uma criança superalimentada. E o que é ser superalimentado? É um excesso do alimento. Eu com 10, 11 anos, 13 anos, nessa faixa da minha vida, eu era uma criança muitíssimo ativa. Eu ia para a escola, brincava na escola, eu chegava depois e brincava, continuava brincando, eu adorava brincar, eu me mexia muito, eu corria, jogava bola, fazia práticas diversas de atividades, mas ainda assim eu tinha gorduras acumuladas, principalmente nessa região daqui do abdômen. E isso era em decorrência da superalimentação que eu tinha. A minha mãe, ela colocava um prato para mim, ela e minha avó, um prato fundo, cheio, com bastante feijão, arroz, tinha sempre uma carne e também tinha legumes e vegetais. Então era um prato muito rico, mas ele era alto, ele era fundo e era excessivo. Eu era superalimentado. E sempre fui. Não nessa idade aí, 10, 11, 12, eu sempre fui. E por sempre ser superalimentado, eu sentia a necessidade disso. Eu sentia fome o tempo inteiro. A minha mãe era desesperada com isso. Uma mulher que tinha restrições econômicas e um pirraio crescendo, que comia o tempo inteiro. Mas por maus hábitos, superalimentação. Superalimentação é um problema, não é uma solução. A gente superalimenta crianças desde sempre. A nossa cultura faz isso. Então isso aí é um problema que a gente precisa analisar. E isso acontecia comigo. Depois, quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu me apaixonei pelo skate, pelo skateboard. E eu comecei a andar de skate. E ali foi uma virada nessa situação dessa minha obesidade. Juntou com questões hormonais, o meu próprio corpo ali na pré-adolescência bombando de energia, juntou com o skate. Porque o skate, o que acontece no skate? Você faz movimentos constantes o tempo inteiro. O tempo inteiro você está andando de skate, você está fazendo isso aqui, ó. Você está fazendo movimento, ó. Olha, analisa quantos agachamentos eu fazia por dia. Eu andava por horas e horas e horas, eu andava de skate. E aquilo ali foi um extermínio de calorias. Ou seja, eu sabia pela minha própria experiência que as calorias elas são consumidas conforme você se movimenta. Então, cara, de 13, 14 anos para 15 anos, aconteceu uma mudança completa no meu corpo, juntando com a adolescência, hormônios, maior combustão desse combustível que é a alimentação. Então, eu fiquei magro. Eu emagreci pra caramba, cara, dei uma secada de barriga, né, assim, gorduras localizadas, acumuladas, elas sumiram, eu fiquei bem magrinho, mas fiquei com uma musculatura muito boa. Na minha família existe uma genética favorável para musculatura de pernas.
e também de troncos, mas como eu fazia muito exercício de perna, eu fiquei muito engraçado, porque eu ficava fino em cima e grande embaixo. Eu fiquei com muita musculatura, que foi uma herança desde aí. Por isso que os meninos que jogam futebol, muitas vezes eles têm uma perna mais torneada. Por quê? Isso é uma herança, né, que é construída com o hábito. Se você já tiver um favorecimento genético, isso vai ali a partir do teu hábito, desse outro posicionamento epigenético, aquilo que influencia na tua genética, mas que é dos teus hábitos, vai te ajudar a ter um condicionamento. Naturalmente, um menino que, se eu tivesse nessa mesma época começado a nadar, o movimento excessivo do nado o tempo inteiro estaria crescendo a minha musculatura de tronco, ombros, costa, e eu ficaria grande em cima e menor embaixo. Porque por mais que você faça movimento nas pernas, você não faz a mesma quantidade de movimentos que faz no braço. Então, isso aconteceria, entendem? Movimento. Movimento é um exterminador dessa energia que a gente tem, dessa lenha que a gente coloca dentro do corpo. E aí, essa minha experiência, ela já confirmava, né, tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, simplesmente, quando eu precisei, depois de muitos anos, o meu metabolismo já não era esse, eu com 30 anos, lá numa fase onde eu estava com bastante gordura acumulada, eu já sabia que o movimento era a solução para acabar com esses acúmulos. E aí eu fui fazer movimento e resgatei a minha criança, começando inclusive por práticas que eu já tinha satisfação desde lá de essa época, como a própria bicicleta. A bicicleta, ela veio me salvar quando eu tinha 32 anos e a partir dela eu exterminei um bocado de calorias e gordura acumulada. E agora eu vou entrar na cognição, que é a parte 2. Estou aqui com a minha prancheta, meu roteiro semi-estruturado, para que eu também possa conduzir melhor essa linha de raciocínio para vocês. E eu quero falar uma coisa que é muito importante. Criança quieta é problema. Criança bagunceira, ou seja, ativa, isso que é necessário. Por mais desafiador que seja para você, mamãezinha e papaizinho, principalmente as mães, porque dá trabalho acompanhar o ritmo de uma criança. Mas isso já pode ser uma boa provocação para você, porque seguramente você também precisa de movimento. Mas lá na frente eu vou dizer o que eu fazia quando a minha filha tinha 7, 8, 9 anos e como isso foi bom, tanto para ela quanto para mim. Mas eu trago essa reflexão aqui, eu botei aqui uma atenção especial, destaquei isso aqui para dizer que eu sei que isso é desafiador, sou pai, sei que é desafiador porque é desconfortável. É muito difícil você acompanhar o ritmo de uma criança que está ali bombando de energia, hormônios de crescimento, tudo bombando favoravelmente para o movimento. E o movimento, ele é a solução. Porque quando foi a última vez que você brincou com seu filho, né? Trago aqui isso. Quando foi a última vez que você brincou com seu filho? Então, o conforto, seria o conforto o maior vilão de tudo? Essa é uma reflexão que eu preciso trazer aqui durante esse momento dessa troca de conhecimento. Cara, o maior vilão da nossa vida é o conforto. A gente está o tempo inteiro buscando conforto. E é o conforto, essa zona de conforto, que está acabando com a saúde do ser humano. Cara, a gente hoje, porque achou que ia ser mais fácil, ninguém queria fazer trabalho braçal, por mais nobre que seja um trabalho braçal, ninguém quer fazê-lo. Então, a gente foi sentando cada vez mais e foi ficando sedentário, foi ficando estacionado. E as crianças estão do mesmo jeito. A gente vai para a escola nos permite pouquíssimo tempo de movimento, são tempos pequeniníssimos e é tudo tempo de conhecimento, é tudo tempo de inserção de processos cognitivos ali, colocando muito conhecimento na cabeça da galera, o que deveria ser muito diferente. O nosso sistema estrutural de educacional está completamente equivocado. A gente teria que ter 90 minutos mais ou menos e depois ter meia hora de diversão
depois vim mais 90 minutos, meia hora de diversão e sempre intercalando métodos para que o aprendizado fosse melhor. Não sou eu que estou dizendo isso, não, e eu vou colocar aqui na descrição também um pouco de validação científica de tudo isso que eu estou trazendo para cá, muito espontaneamente. Então, será que ensinamos nossos filhos a evitar desconforto? Não, não ensinamos. A gente não ensina. Eu, que ensinei um pouquinho para minha filha, por necessidade, eu ensinei um pouco e mesmo assim eu deveria ter ensinado mais, mas eu acompanho, eu vejo constantemente que é comum que a gente não faça isso. Movimento não é visto como uma necessidade, mas o movimento ele é muito necessário. Será que a restrição alimentar reforça o sedentarismo? Com certeza. Porque se a gente acredita, como essas duas mãezinhas estavam conversando ontem, que elas vão resolver o problema com restrição calórica, porque é isso que é dito na nutrição. A maioria dos nutricionistas dizem isso. Restrição calórica. Mas todo prognóstico de saúde, seja na nutrição, seja na educação física, na medicina, todo mundo diz que a mudança de hábito ela é fundamental para que aconteça uma melhoria da qualidade de vida e saúde e bem-estar. Então sempre está associada com o movimento, tem que fazer prática de exercício. Uma criança tem que fazer esportes e exercícios. Um adulto também tem, até o idoso, todo mundo tem que fazer movimento para a manutenção da saúde. Já reparou isso? Então, quando a gente acredita que a nutricionista vai resolver o problema e a gente tira a comida e tem que fazer restrição calórica, a gente cria um problema imenso. Porque a criança, ela está acostumada, como eu fui acostumado. Se eu não tivesse feito uma transformação naquela época da minha vida e eu tivesse que ter entrado num lugar, num médico especialista, num profissional que fosse dizer para minha mãe que ela teria que restringir a minha comida, cara, eu ia pirar a minha cabeça. Porque eu já estava acostumado com aquele alimento. Então, quanto mais cedo você conseguir mudar essa mentalidade do seu filho, acostumando ele a necessitar da comida, igual a gente trabalha, não trabalha, a gente só consegue ter salário no final do mês, rendimento no final do mês, a maioria das pessoas, porque nós trabalhamos para conquistar isso. Então a gente tem que colocar um conceito na cabeça dos nossos filhos e filhas que a gente precisa retribuí-los o gasto com o alimento. O alimento precisa ser uma recompensa daquilo que foi gasto. Precisa estar associado. Estudou, trabalhou, né? Mexeu o corpo, se movimentou, ajudou aqui nas práticas diárias, saiu do sofá, colaborou, tem comida. Comida como benefício garantido. Não estou falando para você chegar lá e não dar a comida para a criança, mas educá-la para a conquista desse alimento, porque isso é, inclusive, uma coisa que ajuda na maturidade. Então, botei aqui um destaque, aqui, ó. Pum, botei um ponto de exclamação em triângulo, igual a placa de atenção mesmo, eu coloquei aqui, atenção, ó, atenção, aqui eu boto, aqui, ó. Não sei se dá dando para ver aí legal, mas coloquei. Seu corpo é uma usina de energia. Se colocou alimento dentro, precisa gastar. Então a gente coloca crédito para poder gastar. Eu não estou dizendo para tu chegar pro teu filho e não dar comida pro teu filho e dizer agora, tá ferrado. Agora tu vai ter que gastar e eu só te alimento quando você gastar tudo que você tem. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que já existe uma reserva de energia. Já tem muita coisa acumulada dentro desse corpo. Então é necessário que a gente vá mantendo a alimentação, adaptando a entrada de alimento, mas aumentando a saída de energia. A gente gera energia, isso aqui mesmo, ó, se eu estiver falando quietinho, se eu estiver aqui falando mais tranquilo, eu estou gastando menos energia. Se eu quiser aproveitar neste momento aqui agora e conseguir fazer um gasto calórico perceptível às vezes para você, porque a respiração muda, o corpo até mesmo vai, né, aquecendo-se e aí ele começa a suar. O suor é a refrigeração natural do corpo. É um problema, né? Porque ninguém quer se suar, mas ele é um processo natural, né, inteligente do nosso corpo, da biologia, da natureza, de Deus. Se tu acredita em Deus, Deus fez isso. Então respeita a Deus.
Deus molha o nosso corpo de dentro para fora para poder equilibrar a nossa temperatura e manter a gente com 36 graus Celsius. Por que ele faz isso? Ele entende que tu tá se mexendo, então voltando àquilo que eu estava dizendo, ele entende, se eu tô me mexendo aqui, eu começo a falar com você e tô fazendo um movimento aqui, cara, isso imediatamente já começou a alterar o gasto calórico desse vídeo. Esse vídeo aqui ele já tá com uma outra cota. Se eu aumentar a intensidade, isso começa a dificultar, inclusive, a minha fala, porque o processo de oxigenação do corpo, ele vai necessitar que eu respire e que eu faça aqui essa condução do meu sangue com oxigênio para o corpo todo. E aí eu começo a sentir o meu corpo se aquecer e começo naturalmente a sentir que ele vai suando também. As pessoas fogem do suor. Suor é desconforto, mas a gente precisa de desconforto. Por isso que o espirraio quer ficar tudo, aqui tá quente, eu não quero. Tudo é ruim. Os ambientes estão excessivamente controlados. A temperatura está ali, e tá todo mundo parado. Não pode, porque o nosso corpo depende disso tudo. E agora, caminhando aqui para a fase 3, volição, que é para te gerar mais força de vontade de fazer, eu vim do 1, afeto, onde eu contei uma história que é verídica, real, minha, um storytelling. 2, troquei aqui alguns conhecimentos sobre essa história do movimento, qual a importância dele. E 3, eu vou te falar na prática como tu pode fazer o que eu já fiz, já deu certo e eu proponho isso para muitas pessoas e vem dando bons resultados. Então, 3 grandes mudanças de hábito. Primeiro, como eu comecei falando sobre o problema da alimentação, desembale menos, descasque mais. Cara, coloque mais alimento natural na vida cotidiana dos teus pirraia. Coloca fruta. Fruta, cara. Banana, maçã, melancia, abacate. Coloca fruta. Fruta, pô, bicho, tu pode comer geral. Tem caloria? Tem. Mas tem muito fitoquímico, tem muito nutriente. E isso será incrível para a saúde do teu filho. Por quê? O nosso corpo é uma bolsa química que precisa dos alimentos da natureza. Cara, se a coisa entrou na indústria, tu evita. Evita tudo que vem em caixa, tudo que vem em plástico. Evite o máximo. Tudo, todo e qualquer alimento será melhor quando ele vem menos industrializado. Isso serve para o açúcar. Por exemplo, vai ter restrição de açúcar. Qualquer pessoa que precisa combater a diabetes, por exemplo, tem restrição de açúcar. Se o pirralho está pré-diabético, vai ter restrição de açúcar. Açúcares salgados, inclusive, porque açúcar e glicose é a mesma coisa, e massa, né, pão, macarrão, biscoitinho, trigo, industrializados, esse monte de coisa é cheia de glicose, até mesmo as salgadas, massa, por exemplo. Então, você vai evitar ao máximo fazer isso, o excesso disso, mas com jeitinho você consegue. E como faz para ter o jeitinho e continuar comendo sem precisar fazer tão grandes restrições? É exatamente a segunda sugestão, a segunda grande mudança que eu proponho, que é deixar a criança brincar, estimular a brincadeira, e aí vem um grande X de uma experiência própria minha que eu vou dividir com vocês. Estimular a brincadeira é essencial. Qualquer brincadeira, ela vai estar movimentando o nosso corpo, a nossa mecânica, nossa musculatura. E o músculo é uma das coisas que mais consome energia do nosso corpo. Por isso que qualquer musculação, ela é importante. Qualquer musculação. Outro dia eu trago um vídeo falando sobre qualquer musculação, ou seja, tudo que a gente faz, seja aeróbico, como isso aqui, isso aqui é aeróbico. Se eu fizer isso aqui, isso também é musculação, porque eu estou usando a minha placa motora, o músculo. É o músculo em ação. Quem fala sobre isso é o professor, doutor, o nosso médico querido, médico do Brasil, Drauzio Varella,
que ele fala que todo movimento do corpo, seja você vencendo qualquer resistência, é musculação. Então, tudo é musculação. A criança tá correndo, tá brincando, tá se jogando no chão, é musculação. E criança é um negócio incrível. Estimule a brincadeira. Não queira que a criança seja quieta. Criança quieta é problema. Eu fico observando as crianças e eu adoro a infância, eu adoro as crianças. E uma vez eu tava vendo um pirralho, cara. Ele tava correndo, ele corria sozinho, ele tava com outras crianças também interagindo, mas aí ele de repente corria sozinho. Ele se jogava intencionalmente no chão. Ele se jogava no chão. E eu, toda vez que ele jogava, eu tomava um susto, eu pensava, rapaz, meu amigo, esse joelho, cuidado com o joelho, ele torava o joelho no chão. Mas aí ele fazia isso rindo e ele no chão, ele quicava, pulava, levantava, rindo e saía correndo. E nesse dia eu percebi uma coisa e eu falo sempre. A criança, ela se joga no chão, só pelo prazer de levantar. Para pra ver. Se tu tem um filho pequeno, olha pra ele, vê ele brincando, ele faz coisas que não tem sentido nenhum. Só pelo prazer de brincar. Brincar, brincadeira. Ele se joga no chão, ele se estopora todo, se rala no chão, ele levanta rindo, né, cheio de endorfina, não sente dor, porque a endorfina faz isso, vai sentir depois, e ele vai brincando, correndo e interagindo. E a minha experiência própria é que agora eu volto no afeto para conectar um com dois, né, afeto com cognição, e dividir esse aprendizado contigo é que eu tenho uma filha, Júlia, ela hoje está caminhando para 16 anos, e ela, quando tinha nessa faixa de 7, 8, 9 anos, pela minha disponibilidade de horário, eu ia buscá-la na escola. E eu buscava ela na escola, eu estudava de manhã, quando eu chegava lá, tinha um monte de crianças ali ainda, né? Eu chegava num horário ali, tinham crianças com seus respectivos parentes ali também. E aí eu conhecia as crianças da turma dela, todas as crianças ali eu conhecia. E até as que não eram da turma dela, eu conhecia também. E aí tinha um espaço ali, uma área livre, tipo um ringue, assim, cobertinho e tal. Tem um nome para isso que eu não estou me lembrando agora. E aí a gente ficava ali, e não sei como isso começou, mas eu comecei a brincar com as crianças. Eu comecei a brincar com as crianças, a gente subia, a gente tinha um degrauzinho assim, a gente brincava de pique alto, e a gente corria para pegar o outro, e quem descesse estava ali na área livre, e aí o outro ia pegando a gente ficava brincando, a gente brincava ali por muitos bons minutos e às vezes horas. Depois desse horário da aula, acabava 11h20, se eu não me engano, na escola, a gente ficava ali às vezes por algumas horas não, mais de minutos ali, mais assim, 1h20, 1h30. Nunca passou muito disso, por causa do horário de almoço e tal. Cara, as crianças não queriam ir embora. Os pais ficavam ali rindo e a gente brincando, mas só eu, adulto, brincava com as crianças. E eu brincava, mexia meu corpo, eu já estava com esse condicionamento físico, eu já estava com 30 aí, já estava bem, e eu adoro me movimentar, porque eu resgato a minha criança sempre. Então eu quero te dizer, cara, resgate a tua criança. E aí eu brincava com as crianças, a gente subia, aí eu vinha aqui assim, aí subia, aí a gente ia lá e corria um atrás do outro, aí eu corria e brincava. Cara, eu era adorado por essas crianças. As crianças não queriam ir embora. E elas ficavam ansiosas por aqueles dias que eu chegava lá para brincar. Não era todo dia, mas muitos dias eu chegava lá e a gente fazia essa brincadeira, elas queriam isso. E os pais viam, percebiam, às vezes eu dizia, vem brincar também e tal, mas os pais não brincavam. Era um espaço do lúdico, era um espaço para todo mundo. Brincadeira, cara. Brincar. Brincar é movimentar, é criar isso de bom. Então, estimula a brincadeira do teu filho. E a prática consciente de exercício. Coloque-o nos esportes. Converse com ele, com ela, converse com a sua criança e diga qual esporte você quer fazer. Tem que ter um esporte, tem que ter uma prática. E quanto mais facilitada ela for para a rotina, sempre será melhor. Então, estimule, inclusive, que essa criança desça para o playground, né? E uma criança que de repente fica sentada no sofá, estimule que ela vá para o quintal, que ela faça práticas de movimento, faça mesmo isso, intencionalmente. Vai lá, ó, mexe, quero que tu mexa esse corpo. E a terceira grande mudança é intercalar momentos de intelecto com momentos de diversão ativa. Cara, a gente estimula muito o intelecto das nossas crianças, elas ficam com excesso
de informação, de processos cognitivos truncados, porque elas não soltam a mente. Então a gente precisaria mudar, inclusive, o sistema educacional, que é muito difícil. A gente precisaria ter, né, movimentos muito mais do que a educação física formal, que é 1 dia, 2 dias na semana e olha lá. A gente precisaria ter movimento liberado. A área de esporte, lazer, brincadeira na escola teve 2 aulas, um tempo deveria ser de movimento, um tempo de brincadeira, de interatividade, sem redes sociais e tudo mais. Depois volta e aí ter mais 2 outros momentos e todo dia tem que ter isso, intercalar movimento no conhecimento, sempre colocando ele ali como uma forma de extravasamento e, se pintar a necessidade, inclusive, de descanso, permitir descanso, porque o corpo precisa de descanso, até mesmo para aprender melhor. Ou seja, essas 3 mudanças que envolvem alimentação, com uma alimentação mais natural, movimento com o lúdico, a brincadeira, e 3, conhecimento com a interação disso tudo. É muito importante. E a criança está na escola o tempo inteiro, então a escola precisa fazer isso. Não à toa eu construo processos didático-pedagógicos dentro de escolas para a gente melhorar esse posicionamento, né, sociopolítico, entendendo que sociopolítica é aquilo que a gente constrói para as pessoas aproveitarem melhor o sistema, a sociedade. E por fim, eu quero dizer que, no final das contas, o movimento que seu filho faz fará mais diferença na vida dele do que o Teorema de Pitágoras. O vídeo de hoje fala sobre isso, eu vou colocar na descrição coisas bem bacanas aqui, links, informações, uma descrição mais detalhada, de repente tentar colocar aqui também um pouquinho desse processo que eu escrevi aqui, né, nesse roteiro semi-estruturado, sem muita rigidez, porque eu tô adorando falar desse jeito, falar sem parar, sem edição. Então, essa é uma virada estética do Tudo Sobre Afeto. Mais uma vez eu te digo, por que é tudo sobre afeto? Porque tudo começa no amor. O amor é o sentimento maestro, regente de tudo que há de bom em nós. Então lá nas nossas emoções a gente decide fazer um bocado de coisa. Se você está aqui até agora, é porque você fechou comigo. A gente fortaleceu um vínculo afetivo. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu não preciso te pedir. Quem gosta, dá like. Se você sentiu interação, conexão, pertencimento, quem pertence, comenta. E se você percebe que isso aqui pode ajudar uma outra mãe, um outro pai a fazer uma revolução, você vai fazer questão de compartilhar. E se você quiser ficar por dentro de tudo que eu estou trazendo aqui já há 11 vídeos, esse é o 12º, e você quiser ficar por dentro, quem quer ficar por dentro, se inscreve. Então, daqui para frente, tu faz o que quiser. Plante amor, colhe o bem.